Olá, querida amiga empreendedora! Hoje nós vamos aprender a fazer uma sacolinha com logo, mas antes não deixe de curtir e se inscrever nesse canal para nos ajudar, tá bom? Então vamos lá! Já vamos separando todo o material que vamos precisar para fazer uma etiqueta ou a logo para sua sacola, tá? Começando aqui pelo TNT, de 80 ou 100 gramas, pode ser mais também, o que for mais agradável ao toque. O feltro branco, eu dou preferência ao branco porque ele tem a base de acordo com a cor da sua logo. A tesoura, uma tesoura própria para cortar feltro e papel, linha de costura comum. E eu levo um arquivo na gráfica para imprimir em papel sublimático com tinta sublimática. No final desse vídeo, você vai acessar um outro vídeo que eu ensino a fazer essa logo e enviar para a gráfica. E o ferro de passar comum, não pode ser no vapor. Pegando o seu papel, que é sublimático, você vai ter que cortar o pedacinho, né, para colocar ali aquela logo. Eu gosto de fazer de 1 em 1 ou 2 em 2. Para não interferir na hora que colocar o ferro por cima, que pode ser que danifique alguma parte. Aí eu fazendo aqui de 1 em 1, posicionei no pedacinho de feltro, coloco o papel sulfite. Eu gosto muito de usar aquele papel siliconado, tem um papel que ele tem um lado siliconado. O meu já tá bem velhinho, mas se não tiver pode usar um papel sulfite comum só para poder não queimar o feltro. E uso ali no máximo 20 segundinhos. E transferiu, né? Com o calor do ferro ele vai transferir. Se você for usar sua sacola de cetim, você pode fazer esse processo diretamente em cima do cetim. Aqui, como eu uso TNT, eu gosto de passar pro feltro, e o feltro não desfia, então eu só costuro ele ali em cima. Se for uma cola resistente também, você pode usar a cola. Segundo passo, né, pegando o molde da sacola, tamanho sulfite, de acordo com as minhas toalhinhas, né, que eu faço aqui no ateliê. Eu peguei essa medida, mas pode fazer em qualquer medida. Dobra no meio, ali está a abertura para nossa alça. Eu gosto de fazer porque são peças leves, então não tem importância de fazer uma alça externa, né? Eu faço essa alça que já fica interna. Esse local de abrir, de colocar as mãos. Ali tem as medidas. Não precisa ser um padrão, às vezes eu faço esse corte no olho mesmo, de 3 centímetros na altura por 4 centímetros. Posiciono ele no meu TNT. E dá preferência, gente, a deixar a dobra ali embaixo, para não precisar fazer mais uma costura e agilizar o processo. No dia que você tiver que fazer as suas sacolinhas, né, eu dobrei o TNT no meio. E embaixo ficou a dobradura ali no fundo da sacola. Cortei do tamanho, então eu vou ter que fazer uma costura somente nas laterais da minha sacolinha. Agora eu vou posicionar para poder fazer o corte, né? Eu gosto de colar ali essa etiquetinha com uma colinha de silicone mesmo, só para poder ela não correr na hora de costurar. Na hora que eu for para a máquina, ela tá posicionada no meio certinho. Eu geralmente uso cola de silicone fria mesmo. Posiciono na minha sacolinha. E na máquina faço apenas uma costurinha reta mesmo, na bordinha da etiqueta, só para fixar. Agora nós vamos fazer a costura interna das laterais da bolsinha, pregando apenas um alfinete só para poder não correr ali essa parte superior. E com uma costura reta, com retrocesso do início e no final, a gente fecha essa sacolinha. E para fazer o fundinho bem facinho, só para quem gosta de deixar um fundinho na sacola, eu faço essa dobra e costuro por cima. Pode ser uma dobra de 1 dedinho e meio, 2 dedinhos.
Antes de desvirar a nossa sacola, eu vou medir ali no meio para fazer o vazado, que é onde a gente coloca a mão para segurar a nossa sacola. Às vezes eu faço esse corte mesmo no olho, mas quem quiser fazer certinho com a marcação, conforme o molde, você faz o corte. Agora sim, pode desvirar a sua sacolinha, ajeita bem o fundinho e ela estará prontinha para você usar e colocar seus produtinhos, suas peças e entregar para sua cliente. E se você quiser saber mais dicas de como preparar sua embalagem, colocar aquele cheirinho, fazer tags, deixa aqui embaixo nos comentários para poder eu saber que você está gostando desse vídeo e que eu posso preparar mais vídeos para empreender no mundo da costura. E já clica aqui em assistir outros vídeos para você acompanhar como fazer a logo para colocar nessa sacolinha lá no Canva. Tchau, até o próximo vídeo!